Como foi dito agora há pouco, estamos terminando um mês tremendo, maravilhoso. Um mês em que estamos falando acerca de Jacó, que se transformou em Israel. E o Senhor tem na verdade, colocado em nosso coração essa necessidade de meditarmos acerca da transformação que Deus quer realizar nas nossas vidas. Na verdade, queridos, quando nós falamos em transformação, precisamos ter em mente que evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Romanos capítulo 1, versículo 16, abra lá, é um texto que eu amo tanto. Romanos capítulo 1, versículo 16. Esse texto aqui nos traz a definição de evangelho. Se um dia alguém te perguntar, parar você na rua, na célula, em qualquer lugar, e perguntar assim para você, o que é evangelho? É importante você, para responder de forma bíblica, você pode responder usando este versículo. Pois não me envergonho do evangelho, porque evangelho é... O que é, irmão? Diga poder, diga poder. Irmão, evangelho não é pregação. Evangelho não é história. Evangelho não é teoria. Evangelho é poder. E é o poder do quê? Poder de Deus para salvação. É um poder de Deus que salva. É um poder de Deus que cura, que transforma, que regenera, que perdoa, que limpa, que purifica, que dá uma nova vida. Evangelho é o poder de Deus. Abraão não se encontrou com uma história, ele se encontrou com o poder de Deus. Jacó não teve experiência com uma teoria, ele teve experiência com o poder de Deus. A samaritana foi buscar água e ela encontrou o poder de Deus naquele poço. É poder de Deus que nos transforma. As igrejas muitas vezes estão cheias de pessoas, cheias de teoria na cabeça, mas não estão experimentando o poder de Deus na sua vida. E esta definição de evangelho como poder, ela é tão revolucionária, porque você pode olhar para isso nesta noite, e você é capaz de dizer, se você está no evangelho ou não. Estar no evangelho é estar no poder de Deus. Pregar evangelho é pregar o poder de Deus. Agora, a Bíblia também diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas não de qualquer pessoa. É o poder de Deus para a salvação de quem? O que está escrito ali? Daquele que... Escute isso. Pastor, eu creio que o evangelho é o poder de Deus, alguns dizem. Mas por que este poder não está funcionando na minha vida? O texto aqui responde, o poder do evangelho é ativado pela fé. O poder do evangelho é ativado pela fé. Você quer mudar? Você tem que receber o poder do evangelho. Agora, você não pode recebê-lo de qualquer maneira, porque ele vai ser poder na vida de quem crê. Jacó creu e ele foi transformado. Aqueles homens, todos os homens da palavra de Deus, que experimentaram mudanças nas suas vidas, eles exerceram fé no poder de Deus. Eles acreditaram, é por isso que todos eles estão na galeria da fé de Hebreus 11. Por que eles estão na galeria da fé? Porque eles de fato creram, eles acreditaram no poder de Deus. Amém, queridos? Amém. Mas pastor, como é que funciona isso? Como é que, tudo bem, se eu for crer no poder de Deus, como é que isso vai acontecer na minha vida? Bem, existem algumas chaves de transformação. A primeira delas se chama novo nascimento. Diga novo nascimento. O que é novo nascimento? Vamos pensar. Nós temos que entender, queridos, que o maior milagre que Deus quer fazer na vida do ser humano não é a cura física, não é a restauração do casamento, não é a prosperidade. O maior milagre que Deus quer fazer na nossa vida é um milagre que Jesus chamou de novo nascimento. É quando alguém está caminhando a sua vida, ela então entende, ela ouve e entende a mensagem de salvação,
Ela entende que Deus a ama, e a ama tanto a ponto de ter enviado Jesus para morrer por ela na cruz do Calvário. E quando ela entende que Jesus morreu como nosso substituto na cruz do Calvário, mas Jesus ressuscitou, está vivo, e hoje Ele tem poder para perdoar pecados, tem poder para salvar você da condenação eterna, e tem poder para selar você e destiná-lo para o céu de glória. Quando você entende isso, a Bíblia diz que nós tomamos uma decisão, a decisão de receber Jesus na nossa vida. Aqui embaixo, aqui na terra, nós chamamos isso de conversão. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador é aquela pessoa que se converte. Por que o nome conversão? Quem dirige sabe, né? Quem está fazendo a aulinha lá. O que é conversão? Conversão à direita, conversão à esquerda, não é isso? Então, por que conversão? Porque você está indo em direção à condenação eterna. Mas quando você tem contato com a palavra do Evangelho, e você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você faz uma conversão. Você muda de direção. Agora eu vou para a glória. Agora eu vou para Deus. Eu não vou mais para a carne, eu vou para o Espírito. Eu não vou mais para as trevas, eu vou para a luz. Eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. Amém, queridos? Isso é conversão. Agora escute. Conversão é o que a gente vê exteriormente. Mas a Bíblia diz que interiormente acontece dentro de nós um milagre chamado novo nascimento. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para dentro de nós e Ele nos regenera. Ele nos dá uma nova natureza espiritual. Amém? Essa é a maior transformação que existe. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você abra o seu coração para esta realidade. Você deve buscar o novo nascimento na sua vida. Você deve orar por isso. Senhor, eu sei que eu tenho uma natureza caída, pecaminosa, longe da Tua presença, mas eu entendi o Teu amor, eu sei que o Senhor quer me salvar, e mais do que tudo, o Senhor quer enviar, a Bíblia diz isso, a Tua divina semente para dentro de mim. O novo nascimento é Deus mandando a natureza dEle na forma de uma semente plantada dentro do seu coração. E essa divina semente é plantada dentro de você, e ela começa a crescer dentro de você, e a natureza de Deus vai crescendo dentro de você, o amor de Deus, a paz de Deus, a mansidão de Deus, a santidade de Deus, vai crescendo dentro de você. Deus já semeou na sua vida aí, amém? Esse é o maior milagre que alguém pode receber, amados. E de fato, esse milagre produz uma transformação, mas é uma transformação espiritual. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, esse texto relata o que acontece com quem se converte, com quem nasce de novo. E diz assim: se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém se converteu, se alguém recebeu Jesus como Senhor e Salvador, diz a Bíblia que essa pessoa se tornou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Deixa eu te perguntar, você lembra quanto tempo faz, pelo menos mais ou menos aí, que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Quando a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, ele é nova criatura no seu espírito. É no espírito. Quando a Bíblia diz que todas as coisas passaram e tudo se fez novo, tudo se faz novo no nosso espírito. A partir daquele momento, o mundo espiritual, eu tenho um contato com Deus. A Bíblia diz que eu recebo a vida de Deus no meu espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar no meu espírito. Tudo se faz novo no meu espírito. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou regenerado no meu espírito. O problema é que a mente, ela não nasce de novo. Escute isso, por favor. A sua mente não nasce de novo. A nossa mente não nasce de novo. E muitas vezes a gente fica olhando para a nossa mente
E nós olhamos na nossa mente algumas atitudes, alguns pensamentos, alguns sentimentos que nascem ali dentro. E nós começamos a pensar, meu Deus, se a tua palavra diz que tudo se fez novo, por que eu ainda estou errando nessa área? Por que ainda me pego falando coisas que eu não deveria falar? Por que eu me excedo? Por que eu ainda estou lutando com algumas coisas, quem sabe algum vício na minha vida? E as pessoas não entendem que o que nasceu de novo dentro de você foi o teu espírito. Tua mente não nasceu de novo, a tua mente ela ainda está com os padrões de pensamento antigos, com os padrões de pensamento do mundo. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, se a primeira grande chave de transformação é o novo nascimento que acontece no nosso espírito, a segunda grande chave de transformação é o que a Bíblia chama de renovação da mente. Romanos, abra lá, capítulo 12, versículo 2. Renovação da mente. Jesus, certa vez, disse para os discípulos: o Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito já nasceu. O Espírito está tudo em ordem com o Espírito. Mas a carne, aí ele estava se referindo à mente e ao corpo. A carne é fraca. Aí é que você precisa colocar a sua atenção. Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Olha a palavra transformação aí, querido. Olha a palavra transformação aí. Mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está escrevendo essa carta, não é para a gente do mundo, ele está escrevendo para a igreja de Roma, ele está escrevendo para mim e para você, ele está escrevendo para a gente que nasceu de novo, ele está escrevendo para crente, e ele está dizendo: igreja, crentes, vocês têm um problema muito sério na vida de vocês. Fala para quem está do seu lado aí: você está sofrendo de mente velha. Fala para ele aí. Esse é o mal de muita gente. Esse é o recado de Deus para você nessa noite. Amém? O recado de Deus para nós nessa noite. Quando nós sofremos de mente velha, nós não conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a antiga forma de pensar, a antiga forma de sentir, nos impede, queridos, de caminhar no sobrenatural de Deus nessa terra. Pastor, o que é mente? A mente, ela cobre pelo menos 3 áreas. 3 áreas. O que é mente? A mente, ela cobre pelo menos a área da vontade. Diga vontade. Nós decidimos, o nosso querer está lá na mente. A mente também, ela abrange a área do intelecto. Diga intelecto. O que é o intelecto? É onde nós processamos os pensamentos. Com a mente eu quero, eu decido, com a mente eu penso. E é na mente também que nascem os sentimentos e emoções. Diga sentimentos. Pois é, queridos. Mente cobre essas 3 coisas. A palavra de Deus, ela deixa muito claro que há pessoas que são, nós chamamos de almáticas. São pessoas que caminham a nível de mente. Não conseguem andar em espírito. Alma fala de mente. São pessoas que têm dificuldade de caminhar na palavra de Deus, dificuldade de exercer fé. São pessoas que estão sendo limitadas por pensamentos, por sentimentos. São os almáticos. Agora olha só que legal. Existem 3 tipos de almático. Vê se você consegue se identificar aí num dos 3. O primeiro tipo de almático
É aquele que lá na sua mente, ele pende muito para o lado da razão, do intelecto, dos pensamentos. É o crente racional. Ele é tão almático, ele é tão razão. Para ele, 2 mais 2 tem que ser 4. Quando Deus fala na Bíblia que 1 mais 1 é 1, você já viu isso na Bíblia, irmão? A Bíblia diz que quando um marido se junta com uma mulher, se torna uma só carne. Aí o razão não entende, entendeu? Não consegue, começa a dar conflito. Começa a entrar em parafuso, porque ele quer raciocinar tudo. Ele quer andar com Deus raciocinando na razão. Quantas pessoas nascem de novo, se convertem, mas eles são tão almáticos. Eles têm uma mente antiga, eles têm uma mente velha, e é uma mente cartesiana, metodológica, é uma mente que faz com que eles se tornem frios, calculistas. Quando a pessoa é muito razão, sabe aquela pessoa que não se quebranta, que não chora, aquela pessoa que tem dificuldade de se entregar no mover de Deus, aquela pessoa que critica tudo, que fica olhando, medindo todas as coisas, e essa pessoa, de fato, eu creio, muitos nasceram de novo. Muitos nasceram de novo, mas a mente dessa pessoa, a mente velha, não está sendo transformada, os pensamentos dele. Deus quer desafiar este almático para andar no sobrenatural, mas ele fica fazendo as contas. Quando o anjo aparece para Maria e diz, você vai ficar grávida, ela fala, como vai ser isso? Certa vez Jesus estava pregando para uma multidão faminta, e os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, despede a multidão. E aí tinha um lá que era um desses, o razão, o tal do Filipe. Está lá em João capítulo 6. E Jesus fala para os discípulos, dai vós de comer. E o Filipe, olha o razão, mas onde que nós vamos arrumar pão e padaria para todo esse povo? E ele já faz a conta, ele já olha para Jesus e fala, olha, se nós tínhamos que ter tantos em prata, em dinheiro, em talento aqui, para poder comprar tanto de pão, olha o razão, tudo calculado. Tudo calculado. E a Bíblia diz assim, que Jesus estava perguntando aquilo, só para prová-lo, para experimentá-lo, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Imagine, Jesus é o Senhor do sobrenatural, está ali conversando com um crente razão. Está dizendo assim, filho, estou preparando um milagre poderoso. E o razão, não, mas como é que pode ser um milagre desse? Eu não estou entendendo, a conta não está fechando. Deixa eu colocar aqui na planilha para ver se dá certo, Jesus. Segura um pouquinho. Muitas pessoas aqui não são crente almático, razão. Você não está ali nesse pensamento racional. Mas lembra que eu falei que a alma também ela é toda sentimento e emoção? Se de um lado você tem o razão, que é frio, é tudo ali calculado, eu sou razão. Por outro lado, tem muitos irmãos que nascem de novo. É verdade, o seu espírito foi feito de novo, mas eles são almáticos, eles ainda estão na mente, só que eles pendem para o lado das emoções. Tudo é emoção, tudo é sentimento. Aquela pessoa, quando foi nascer, o anjo falou assim, você quer com emoção ou sem emoção? E falou assim, anjo, eu quero com bastante emoção. E aí essa pessoa nasce, né, pastora Beth? E aí a vida dessa pessoa é uma montanha russa. No dia que ela acorda bem, uau, está maravilhoso, eu estou feliz, está tudo ótimo. Mas no dia que as emoções estão lá embaixo, ó céus, ó vida, não é? Não é assim, irmãos? Crente sentimental demais. Tem o seu lado bom? Claro que tem, mas o problema que eu estou enfatizando aqui é o lado ruim de você ser preso a uma vida almática de sentimento. Quando você é muito sentimental, tudo te machuca. Tudo machuca. Ah, você não olhou para mim, estou de mal. Tudo faz mal. Não, pastor, ore por mim, porque a pessoa me magoou. Quando foi isso? Há 15 anos atrás. Jesus, querido. Por que Deus me fez sensível? Ele te fez sensível para perceber a presença dEle. Amém? Não foi para ficar magoando e sendo magoado por aí, não. O problema do sentimental é que ele se entrega tanto que tem hora que você não sabe se é o Espírito Santo ou é ele.
Entendeu? Sabe, o crente sentimental é aquele que diz assim, eu vou à frente hoje, se Deus derrubar eu me jogo. Hoje é comigo. Hoje sou eu, aleluia. Esse é o sentimental. Ele escandaliza o pobrezinho do racional, coitado. Porque ele se entrega demais, os irmãos estão entendendo? Ele é muito, só que ele tenta decidir a vida dele por sentimentos. Se eu sentir, eu vou, se eu não sentir, eu não vou. Se sentir, eu oro por você, irmão. Se eu não sentir, não oro, não. Se eu sentir, eu prego, se eu sentir, não prego. Tudo é sentimento, tudo é sentimento, tudo é sentimento. Ele não consegue andar por fé. Ele vem num culto como esse, e se ele não ficar emocionado, ele fala, Deus não estava lá hoje, não. Ele abre a Bíblia para ler, e ele só consegue ler a Bíblia no dia que ele está emocionado. E se ao ler o primeiro versículo ele não se emocionar, ele fecha a Bíblia. Não, hoje Deus não quer falar comigo, não. Isso é sentimento, isso é alma, isso é mente velha. Isso precisa ser renovado, renovado. A mente cobre a razão, a mente cobre a emoção, a mente cobre a área da vontade. Eu falei para você, a vontade, o querer. O crente almático que anda na base da vontade, é aquele crente impulsivo. Ele vai fazendo, sabe aquela vontade forte? Ele chega a ser teimoso, ele é determinado muitas vezes, mas ele é teimoso, ele é turrão, ele não ouve nada, ele não ouve ninguém, ele não ouve a razão, ele não ouve nem sentimentos, ele vai fazendo, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Nós temos um caso assim na Bíblia, o tal do Paulo. O Paulo, ele era muito assim, volitivo, vontade. Pensa num homem ativo, homem de ação. O negócio não é ficar quieto, não. Eu vou fazendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que, veja bem, queridos, fazer debaixo de uma palavra de Deus é uma coisa. Fazer quando Deus manda é uma coisa. Mas se você for um crente almático, que pende para essa área da vontade, a chance de você estar fazendo coisas que Deus não te mandou, de você estar insistindo em caminhos que Deus não tem para você, é muito grande. Não é à toa que o primeiro encontro de Deus com Paulo, Jesus fala assim para ele, Paulão, é difícil ficar dando murro em ponta de faca, né? Recalcitrar contra aguilhões. Você é um teimoso, rapaz. Olha, primeiro encontro de Jesus com Paulo. Eu estou ouvindo aqui falar com você porque tu é um teimoso. Aí Paulo se converte, mas nós vemos que esse ímpeto, sabe aquela pessoa impulsiva, eu vou fazendo, eu já vou comprando, aleluia. É só para o mês que vem. Fala para quem está do lado, mas o mês que vem, fala para ele aí. Eu já vou decidindo, eu já vou vendendo, eu já vou comprando, eu já vou correndo. E aí, meu filho, como é que vai ser isso aí depois? Mente velha. Mente velha. É por isso que a palavra de Deus diz aqui, não vos conformeis com esse mundo, não se conforme com essa mente velha, não se conforme com essa forma antiga de pensar. Sabe essa história de eu nasci assim, eu cresci assim, eu nunca vou ser, eu nunca vou ter, eu nunca vou conseguir? A Bíblia está dizendo, se você quiser mudar, o primeiro passo é não se conformar com a mente velha. Jesus contou uma parábola e ele disse, eu vou mandar vinho novo para quem trocar o odre. Você tem que trocar a estrutura de pensamento, a estrutura mental, para receber a unção nova, o poder de Deus, a graça de Deus, a nova vontade de Deus para a tua vida. É por isso que a nossa mente tem que ser renovada. É como o povo de Israel, eles eram escravos no Egito. Moisés foi lá e tirou eles do Egito para levar para a terra prometida. Sabe por que eles não entraram na terra prometida? Porque a mentalidade de escravo estava com eles. E quando eles chegaram na fronteira da terra, para entrar, eles pensaram não como o povo de Deus, mas como escravos. Nós somos fracos, nós somos pobres, nós não somos guerreiros, nós não vamos conseguir. E morreram no deserto. Foi preciso que se levantasse uma outra, deixa eu usar essa palavra que é melhor. Foi preciso que se levantasse uma nova geração para entrar na terra prometida. Só entra na terra prometida
quem é nova geração. Pastor, eu estou pensando assim, será que eu vou morrer? Não, meu filho, siga o exemplo de Josué e Calebe. Eles disseram, ao invés da gente morrer no deserto, vamos deixar a mentalidade velha morrer, porque nós vamos entrar na terra prometida e tomar posse de tudo que Deus tem para nós. Amém? Entra na terra prometida, renova a tua mente com a palavra de Deus, renove a tua mente, renova a tua mentalidade, a tua forma de pensar. Identifica, meu irmão, quais são os pensamentos limitadores que estão aí na sua vida. O que está te limitando? O que está te prendendo? Projeta para nós, se você puder, Provérbios 4, 23, mas se você puder na linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: tudo aquilo que domina a sua mente vai dominar a sua vida. Escute isso. Tudo aquilo que domina a sua mente vai dominar a sua vida, na linguagem de hoje. Vai dominar a sua vida. Significa, meu irmão, que o pensamento que você mais pensa é o que está dominando você. Os padrões de pensamento que você mais tem, pastor, os padrões de pensamento que eu mais tenho são realmente padrões sentimentais. Você está sendo guiado por sentimentos. Você decide por sentimentos, tudo que você faz é por sentimentos. Pastor, os padrões de pensamento meus são todos razão, racionais. Então você está decidindo com base nisso. Você não está conseguindo andar pela fé. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 21. Abra lá, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Atenção, você que é impulsivo, você que é volitivo, você que tem uma vontade forte. Eu fico pensando que isso aqui foi escrito principalmente para esses irmãos. Diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, acolhei com calma. Escute isso. Acolhei com calma, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse texto, ele é tão forte, alma aqui é mente. Ele está escrevendo para crentes, e ele está dizendo assim, o problema de vocês crentes, vocês já nasceram de novo no Espírito, mas a alma, a mente de vocês ainda não está salva. A mente de vocês vai ser salva na medida em que vocês se despojarem das coisas antigas e com calma, com muita calma. Fala para quem está do seu lado, muita calma nessa alma, fala para ele. Muita calma nessa alma. E com calma nessa alma você vai receber a palavra de Deus. Tem gente que quer tudo para ontem, aquela geração miojo. É o Paulo. Não, mas Deus não respondeu, eu já orei 3 vezes. Cadê a resposta? Muita calma nessa alma, meu querido. Muda a sua forma de pensar, se acalme, deixe Deus agir na sua vida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, se eu não estou enganado, diz assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando. Pensa uma coisa que o almático, aquele volitivo, impulsivo, não gosta de fazer. O que é contemplar, irmão? Diga assim, ficar parado e olhando. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Está falando aqui que a transformação da nossa alma é um processo, é de glória em glória, é um processo. O que é glória? Glória é a presença de Deus manifestada. Eu venho no culto, a glória de Deus está aí, eu sou transformado um pouquinho. Eu venho em outro culto, mais um pouquinho. Eu oro mais um pouquinho. Eu adoro lá em casa, eu vou adorar um pouquinho. A glória de Deus vem, eu sou transformado mais um pouquinho. Você quer ser muito transformado? Contemple bastante a glória do Senhor. Ore, jejue, adore. Abra o seu coração, não perca culto.
Se você entendesse que cada culto que você vem, você contempla a glória de Deus, você recebe uma palavra que vai ser implantada no seu coração, e aquilo vai gerar uma mentalidade nova. Quando você entender que quanto mais palavra você ouvir, mais transformação você vai experimentar, você não vai perder culto. Nós precisamos renovar a nossa mente, irmãos. Nós precisamos renovar a nossa mente. Olha o que está escrito, atenção, você que é esse almático, cheio de sentimentos, aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Não, eu não estou me prendendo a nada, eu não estou magoado com coisa nenhuma, eu estou olhando para frente, meu irmão, meu coração está livre, é o que ele está dizendo, meu coração está livre, eu não vou ficar, eu estou olhando para frente, eu não vou ficar refém do meu passado. Ele está dizendo, você quer avançar, aprenda a esquecer. Quem não esquece, não avança. Quem não esquece, não avança. Sua vida pode estar estagnada, você não consegue alcançar, não consegue avançar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque você não consegue esquecer algumas coisas do passado. Esse teu pendor sentimental, sabe? Essa alma, essa mente velha, presa a tantas emoções negativas, mágoa, rancor, amargura, curtindo aquele ódio, aquele desejo de vingança, ou aquela vergonha, aquele sentimento de insegurança, aquele medo. E aí você não consegue experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Fala para quem está do seu lado, quem não esquece não avança. Agora faz uma cara de profeta para essa pessoa e diga assim para ela, eu profetizo na sua vida uma santa amnésia. Amém? Você sabe que o problema de muita gente é memória boa. Tem gente que sofre dessa doença chamada memória boa. Porque a memória é tão boa, mas só lembra de coisa ruim. Ó, irmão, há 15 anos atrás, eu lembro que você falou para mim aquele dia lá no estacionamento, viu? Nunca esqueci. Fala para quem está do lado, vai esquecer, irmão. Amém? Até Deus esquece. Jeremias 31, versículo 34, finalzinho do versículo, até Deus está dizendo ali que esquece os pecados que nós cometemos. Então busque em Deus, supere esse negócio, renova a tua mente. Onde tem amargura, não tem fé. Onde tem rancor, não tem amor. Onde tem medo, que não tem coragem, não tem o poder de Deus agindo e atuando. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 10, abra lá por favor, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, falando sobre mente. E esse processo espiritual está escrito assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Agora olha para cá. Quando a Bíblia diz que essas armas são poderosas para destruir fortalezas, nós temos que compreender, estas fortalezas estão na mente das pessoas. Muitos de nós temos fortalezas na mente. O que é uma fortaleza? Fortaleza é uma espécie de castelo antigo, é um forte onde os soldados ficavam, mas existe uma razão para essa palavra ter sido usada aqui. A fortaleza, naquela época, que era o lugar onde os soldados ficavam, era também a penitenciária da época. Paulo, por exemplo, foi preso na fortaleza. Fortaleza era também a prisão. Quando a Bíblia diz assim que existem fortalezas na mente das pessoas,
O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: tem muita gente solta, caminhando por aí, que é prisioneira e não sabe. A diferença entre algumas pessoas, aqui nessa noite, e um preso lá na cadeia, é que ele está preso dentro da cela. E você tem uma cela te prendendo dentro de você. Pensamentos que prendem. Pensamentos que limitam. Uma forma de pensar: eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou ser usado por Deus. Eu nunca vou ser líder. Eu nunca vou ser promovido. Eu nunca vou experimentar um milagre de Deus. Deus nunca vai me usar para operar um milagre nessa terra. Pensamentos limitadores, fortalezas, prisões. Eu não consigo ser carinhoso. Eu não consigo ser romântico. Eu não consigo ser calmo. Eu não consigo me relacionar bem. Eu não consigo perdoar. Prisão, fortaleza, engano na mente. E a Bíblia está dizendo que nós temos armas espirituais poderosas, que ao invés de, nós temos que usar essas armas para destruir estas cadeias da mente, e ao invés de sermos aprisionados nessas prisões malignas, nós vamos ser aprisionados, levados cativos à obediência de Cristo, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia está dizendo: se você tiver que ser preso a alguma coisa, se prenda ao poder de Deus, se prenda ao Evangelho, se prenda à fé, seja, diz lá no Antigo Testamento, um prisioneiro da esperança. Se eu tiver que ser preso, eu quero ser preso a um pensamento de esperança, eu quero ser preso a um pensamento de fé, eu quero ser preso a um entendimento de que Deus está comigo, que Deus vai mudar a minha vida. É isso que eu quero estar preso. Eu quero me sentir acorrentado à fé, acorrentado ao Espírito Santo, ao poder de Deus. É nisso que eu tenho que me prender. É nisso que eu tenho que me prender. Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora, olha o 7. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus. Meu irmão, não adianta você deixar o caminho, tem que deixar a forma de pensar. Tem que abandonar, tem que renunciar à forma de pensar. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Deus está dizendo assim: deixe esses seus pensamentos antigos. Abandone, renuncie essa forma antiga de pensar. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Encha-se com a palavra de Deus. Uma vez Deus apareceu para o profeta e ele falou: sabe qual é o problema entre eu e você, profeta? É que os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Por isso que a Bíblia diz assim: pensai nas coisas que estão no alto. Pensai nas coisas que são do céu. Fala para quem está do seu lado: nós temos que pensar no que nós temos pensado. Fala para ele. Amém? Nós temos que fazer boas escolhas, querido. Eu preciso ir até a palavra de Deus, me armar com esses pensamentos. Eu preciso fazer boas escolhas. E eu preciso escolher trocar de canal na minha mente. Começa a pensar um padrão de pensamento negativo, de pecado, de dúvida, de incredulidade, ou pensar mal de alguém. Mude, troque. Você sabia que para você mudar o sentimento, você tem que mudar o pensamento? Tem gente que quer sentir coisas diferentes, mas escute só. Talvez você não saiba disso. Sentimentos nascem na mente. Sentimentos nascem na mente. Significa que se eu começar a pensar o mal do Alexandre, eu vou começar a pensar só o mal dele. O Alexandre não sei não, acho que ele é estranho, hein? E tal, eu só começo a pensar o mal. Na medida que os dias vão se passando, a repetição de pensamento mal vai começar a produzir em mim um sentimento ruim com relação ao Alexandre. Mas aí, o que acontece com muitos irmãos?
Oh Deus, eu não quero sentir isso do Alexandre, Senhor. A ceia está chegando, eu preciso perdoar, o que eu faço? E aí ele tenta esforçar para mudar o sentimento e não consegue. Eu aconselho muita gente assim. Então o que você tem que fazer para mudar o teu sentimento? Esquece o sentimento, começa a mudar o pensamento. Meu Deus, eu quero começar a pensar coisas boas do Alexandre. Vai ser difícil, mas vou pensar. Aí eu começo a pensar coisa boa, tentar achar motivos bons, tentar olhar por um lado bom. Daqui a pouco, sem você perceber, porque você mudou o padrão de pensamento, sua mente vai começar a produzir bons sentimentos com relação a ele. Então, se você está pensando algo ruim sobre o seu casamento, sobre o irmão na igreja, sobre o local de trabalho, sobre o seu futuro, sobre alguma coisa, você precisa mudar o seu padrão de pensamento. Você tem que renovar, você está sofrendo de mente velha, você tem que renovar a sua mente, você tem que mudar a forma de pensar, e aí você vai mudar a forma de sentir. É assim que funciona. É assim que funciona. Então eu preciso me encher com esses pensamentos. Por isso que a Bíblia diz, irmão, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, nisso pensai. Você tem que pensar naquilo que é bom. Você não pode ficar só pensando naquilo que é ruim. Não é? A pessoa chega para você, estou com um sonho, fazer isso. Eu vou te dar as 99 razões pelas quais vai dar errado. Vira essa boca para lá, meu irmão. Pensa no que é bom. Muda a forma de pensar. Olha para o Senhor, olha para Jesus. É assim que Jesus fazia. Nós temos que mudar. Fala para quem está falando, nós temos que mudar. Último texto. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva. E ela também é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, que é mente, de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Por que eu tenho que renovar a minha mente com a palavra de Deus? Em primeiro lugar, porque ela é viva. Escute isso. Sabe o que quer dizer que ela é viva? Ela tem vida própria. A palavra é viva, ela tem vida própria. A diferença entre a palavra escrita e Jesus é que Jesus é a palavra viva que está no céu e a Bíblia é a palavra escrita que está na terra. Jesus é a palavra, é o verbo de Deus. Quando você recebe a palavra viva, você recebe a vida do Evangelho, do poder de Deus dentro de você. Você vai para casa hoje, mas a palavra continua viva dentro de você. Toda vez que você vem num culto, que você vai numa célula, que você ouve uma mensagem de Deus, que tem mensagem que não é de Deus, não é, irmão? Mas quando você ouve uma mensagem de Deus, a palavra que você recebe dentro de você, ela é viva, ela fica ali, ela fica dentro de você, borbulhando, no seu coração, na sua mente. E quando você vai fazer algo contrário àquela palavra, a Bíblia diz que ela é apta para discernir os pensamentos. Ela é apta para discernir os propósitos. Ela vai, naquele momento, você lembra daquela palavra, você fala, rapaz, eu estou sendo muito racional, deixa eu deixar Deus agir. Rapaz, eu estou muito afobado, vou ficar com mais... Rapaz, eu estou muito sentimental, deixa eu ouvir o que Deus tem para mim. Naquele momento, ela vai te ajudar, querido. A Bíblia diz que a palavra é viva, e a Bíblia diz que a palavra é eficaz. Sabe o que quer dizer eficaz? Ela faz aquilo que ela foi destinada a fazer. Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. A palavra de Deus diz que nenhuma palavra de Deus cairá por terra na nossa vida. Nenhuma palavra que o Senhor diz. A Bíblia diz, o Senhor fala em Isaías, eu enviei a minha palavra desde o céu, e assim como a chuva desce do céu até a terra, e não volta para lá, sem antes ter cumprido o seu propósito, assim será toda palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia,
quando a palavra sai e ela entra no seu coração, é como a chuva de Deus, levando a vida, o vigor, o poder, a transformação de Deus para dentro de você. E quando ela entra na tua mente, no teu coração, ela vai produzir as mudanças do Evangelho, as mudanças da palavra de Deus. Ela não vai voltar para Deus vazia. Amém?